pregação dessa semana é mostrando que após o povo sair do Egito, eles vão encontrar a primeira dificuldade. Primeiro, qual é a primeira dificuldade? O mar. Só que Deus aliviou a dificuldade. Se você ler o texto certinho, você vai ver que Deus aliviou. Porque o caminho que eles deveriam percorrer passaria pelos filisteus. E o que ia acontecer com o povo de Israel? Já teria que sair da escravidão enfrentando a primeira guerra. Deus sabe que se o povo acaba de se converter e já vai enfrentar um monte de guerra, ele não aguenta. Por isso que quando você se converte, o que vem? Tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Lembra quando você se converteu? Encontro com Deus, não sei o que, como que é? Euforismo, alegria, paz. Ai, Deus é bom. O tempo todo, quando você se converte, não é assim? Você acabou de se converter, aceitou o chamado, não tem muita guerra. No começo não, tudo é alegria. Eu vou ir a pé para a igreja todo dia. Que maravilhoso, o culto é tremendo. Tudo é maravilhoso. Enquanto com Deus, você vem como? Lembra aí, só para você lembrar. Porém, depois de um período, começa a apresentar a você as dificuldades. Depois vai vir as guerras mesmo no mundo espiritual. Você ainda não guerreia nada. Não sabe como expelir demônio, como determinar, você não sabe. Então Deus te faz andar por um outro caminho, para ir começando a te fazer usar a fé. Então Deus não permitiu o povo de Israel passar pelos filisteus, porque a guerra ia pôr medo neles e eles iam querer voltar para o Egito. Só que um bando de abençoados que estavam naquele momento, na primeira dificuldade já quis voltar para o Egito. Só que Deus foi tão estrategista que no caminho de volta para o Egito, quem que Deus colocou ali? Quem? Os próprios egípcios. Faraó se arrependeu, é assim está o texto. Pegou os seus cavalos, espadas e exército e foram atrás de Israel. Deus direcionou eles para um ponto que não tinha escape. Eles tinham que voltar por aquele lugar que eles vieram. Só que aquele lugar, quem estava vindo? Faraó e todo o seu exército. E à frente tem o quê? Ou nada ou morre. Ou atravessa o mar ou já era. Vai ter situação na tua vida que você só vai ter que ter uma decisão. Ou morre ou vive. Ou arrisca, ou você arrisca, ou você perece. Olha só, o que Deus fez eles escolherem. Fácil, é uma escolha fácil. Se voltar, morre. Qual é a única forma de sair vivo? Deus só deu uma opção, ninguém quer morrer. Deus te ajudou no teu livre-arbítrio. Ele está ajudando o povo de Israel. Porque o povo de Israel não sabe fazer escolha. Se pudesse falar, vamos voltar. Deus não deixou essa opção. Por isso que o povo ficou atormentando quem? Moisés. E agora? Vamos morrer? É assim mesmo? Tá. Aí veio uma ordem de Deus, que é um mandamento positivado. Mandamento positivo é quando vem uma ordem imperativa. Deus falou, marche. Mandamento negativado é não faça alguma coisa. O mandamento negativo, ele te faz renunciar a alguma coisa. O mandamento positivado é como se fosse a força de Deus te impulsionando. Então o mandamento ele serve para duas finalidades: te impulsionar e te segurar quando precisa. Tudo bem? Por isso que tem dois tipos de mandamento: o positivo e o negativo. Amém? Estão entendendo isso? Mandamentos negativos, 365, um para cada dia. Por isso que Cristo pegou e falou assim: aquele que quer vir após mim, a cada dia tome a sua cruz. Tomar cruz é forma de renúncia. É um mandamento negativo para cada dia. Nós não observávamos isso porque não sabíamos que era 365 mandamentos negativos. Jesus falou: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, e a cada dia tome a sua cruz. Tomar a sua cruz é renunciar a alguma coisa. É renúncia. Negue a si mesmo, renúncia. O que te faz renunciar? Mandamento negativado.
o que te faz ir, mandamento positivo. Então presta atenção, Deus agora dá um mandamento positivo falando, marche, diz o povo que? Marche. O que é marche? Vai, marche, uma ordem. Agora, o mar tem que se abrir primeiro para você marchar? Não, essa é a questão da fé, essa é a questão da confiança. Todo mundo espera o mar abrir, fala, vou ficar aqui, na hora que abrir, eu pulo. Não sei nadar, 400 anos de escravo, tinha aula de natação no Egito. Estou aqui, abriu, eu pulo. As pessoas que ficam esperando abrir e pular, o bicho pega. Já viu aquele ditado, se esperar? E se correr, tem que correr mais rápido do que eu. Eu vou, ó, marcha. O inimigo só vai me alcançar se eu parar. Enquanto eu não parar, ele não vai me alcançar. Vai ficar para trás. Sempre para trás. O faraó vai ficar do outro lado da margem. E eu vou atravessar. O problema é dele, fica para lá. Só vai pegar os que estão fracos, os que não querem se arriscar. Eu quero me arriscar. Aí olha que interessante. Quando você pega o texto, você vê 4 tipos de pessoas aqui. Ontem o Daniel pregou, eu achei que ele ia falar sobre isso. Graças a Deus ele não falou, senão ia atrapalhar hoje o ensino. Que ontem foi uma bênção também. Mas olha aqui que tremendo, ó. Ontem foi tremendo, irmão. Não perca culto não, meus amados. Meu, tá um dia melhor que o outro. Quer ver? Aqui. No capítulo 14, abram aí, no capítulo 14, no versículo 10 em diante. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel, plural, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Então o primeiro tipo de pessoa que tem medo de morrer e de arriscar. Então o primeiro são os medrosos. O que o medo faz? Obrigado. Por isso que eles queriam ficar parados. Paralisa. Então o medo te paralisa. Ele quer te deixar estagnado numa zona de... Esse é o primeiro grupo de pessoas que estão ali. Olha que tremendo, ó. Vou continuar lendo para vocês entenderem isso daqui. Aí o outro: por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Quem são essas pessoas? Os que querem comodidade, os que não querem nem enfrentar o medo, os que não querem nem sair do lugar. Então a zona de conforto para eles era ficar no Egito. Estava sofrendo, mas tinha comida. Estava sofrendo, mas tinha onde dormir. Estava sofrendo, mas... Sabe aquelas pessoas que não querem pagar o preço? Vamos lá. Não é isso que te dissemos do Egito? Deixa-nos para que servimos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios ou morrer no deserto. As pessoas que querem ser escravas. Não, estava bom ser escravo. Irmão, olha a sua vida. Estava bom você lá escravo no mundão, refém de Raçatã? Lembra como era? Lembra? Por mais adversidades que a gente tem aqui nesse reino, aqui é melhor. Olha como era lá, nossa vida de loucura. Aí olha só, Moisés porém respondeu ao povo, primeiro, os covardes: não temas. A resposta veio para todo o grupo. Aquele primeiro grupo de covardes, não temas. Os murmuradores, que é o segundo grupo, resposta. O grupo de pessoas, resposta. O grupo de pessoas: não temas. Para quem está murmurando: aquieta-te. Calai-vos, quietinho. Para de pecar com murmuração. Olha o que Moisés vai responder: não temas, aquietos.
para o povo que quer ficar escravo. Olha os escravos aqui, ó. Era melhor até ficarmos lá. O que ele falou? Vocês vão ver o livramento, a libertação que Deus vai fazer. Moisés foi respondendo um por um os grupos que tinham ali, né? Porque os egípcios que hoje vedes nunca mais vereis, e o Senhor pelejará por vós. Quem são esses aqui? Os covardes. O Senhor pelejará. O que é pelejará? Guerrear. O povo não quer guerra, e Deus sabe se eles enfrentar a guerra e já quer desistir. Então, na primeira dificuldade, os grupos de pessoas, o medroso, estou com medo, não temos. Os murmuradores, mas agora vou morrer aqui. Calma, murmurador, fica quieto, quieto. Os escravos, não era bom a gente estar escravo lá no Egito? Agora tira nós de lá para morrer aqui. E agora? Vocês vão ver o livramento, a libertação que Deus vai fazer. Fica quietinho. E os covardes? Agora, aí, vamos morrer. Como que nós vamos guerrear sem espada, sem nada? O Senhor pelejará por vocês. Aqui revela alguns tipos de crentes que nós temos. Em qual que você se enquadra? A resposta é nenhum. Amém? Amém. Pelo amor de Deus, nenhum. Eu não me enquadro em nenhum. Por quê? Eu tenho medo? Tenho, mas eu sou corajoso. Eu ajo, apesar do medo. Deus. Então presta atenção, esses grupos de pessoas, para cada dificuldade humana, Deus tem uma palavra. Para cada dificuldade humana, para falta, pelo medo, Deus tem coragem, não temas. Eu sou contigo. Deus te enxerga esse espírito de coragem. Não tenho vos dado espírito de medo, mas de ousadia, intrepidez. Você tem que ir para cima, irmão. Amém? Amém. Não temerei espanto noturno, nem peste que voa de dia. Não temas o mal, nem te assombre. Irmão, quando Deus chama Jacó e fala assim: não temas e não te espantes. Algo espantoso é quando a gente se depara com o mundo espiritual. Coisas, sabe, místicas. Você fica como? Espantado com aquilo. Tudo bem? Imagine com que Jacó iria se deparar para Deus falar assim: não temas. Não temer é uma coisa, não te espantes é outra. O que ele deveria passar? Aí Deus continuou falando: se você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Se passarem pelo fogo, não arderá em ti. A minha destra, olha Jesus de novo aí. Quando toda vez nas escrituras está escrita a minha destra, está falando de Jesus, da palavra. Por quê? Todo mundo sabe que Jesus ressuscitou e se sentou aonde? A destra do Pai. Então destra é braço forte. Quando Deus fala: resgatarei os filhos de Israel com braço forte, é Cristo, é através da palavra, o poder da palavra operando ali. Por isso que Cristo estava com Moisés ali. Por isso que Cristo está com você. Esse é o braço forte de Deus te sustentando. A minha destra te sustentará. Olha o Darash. Jesus ressuscitou e sentou à destra. Opa, a destra é Jesus. Então quando a Bíblia fala de destra, braço forte de Deus, é Jesus. É a palavra. É o que emana de Deus para nós. Amém? Amém? Amém. Aí vamos só para o final, que me intrigou nessa porção. Quando Moisés parte, ele carrega na frente de todo o povo de Israel, ele carrega os ossos de José. Vocês leram a porção? Os ossos de José vão na frente do cortejo da peregrinação. Agora me explica, quanto tempo havia que José estava morto? Quando Moisés foi lá? Me ajude aí, meus amados. Quanto tempo? Por que o povo ficou escravo? Você tem que lembrar disso. O povo ficou escravo por quê?
José foi para o Egito, traído pelos irmãos, se tornou governador lá, e só lá tinha comida, a época das vacas magras, lembra? Só lá tinha comida. Então o povo todo que estava no mundo lá, buscavam alimentos no Egito, e José era o governador, até que os irmãos de José foram buscar alimento no Egito, e ele se rebelou para os irmãos, estou resumindo a história, se rebelou para os irmãos, trouxe toda a família, e o povo de Israel ficou na cidade de Gossém. Tudo bem? Eles ficaram alojados lá e morando no Egito. Porém, Faraó morreu. Se levantou outro faraó, Ramsés não sei o que. Se levantou um outro faraó. E esse outro faraó estava nem aí para o que José fez e tudo que ele governou o Egito. Escravizou o povo de Israel. José morre, o povo fica escravo. Quanto tempo? 400 anos. Depois de 400 anos, quem vai lá libertar o povo? Moisés. Então quanto tempo mais ou menos faz que os ossos de José estão lá? Uns 400 anos. Vamos arredondar. 400 anos que os ossos dele estão lá. E quando vai sair do Egito, os ossos dele vai ter que sair. Porém, diz algumas literaturas que os ossos de José foram jogados no Nilo, que era uma forma de sepultar os mortos, que o Nilo para os egípcios era sagrado também. Então uma forma de sepultar era jogar os ossos no rio. Moisés era mergulhador. Como que cata os ossos que estão no rio? Já há 400 anos. Me explica, meus irmãos. Aí a gente vai para aquele trecho da interpretação que é a Cabala, a Gemátria. Só lá você descobre. De outra forma você não descobre. E o que a Gemátria nos revela? Que Moisés usava o poder dos códigos da Bíblia para fazer as magias acontecer. Magia entre aspas, os milagres. Lembra quando ele pegou o cajado? Falou: Arão, joga o cajado. O que se transformou? E por que os magos também fizeram a mesma coisa? Poder cabalístico. Por isso que você, novo na fé, não pode mexer com Gemátria. Não pode. Porque pode te levar para um campo perigoso. Você abre portais espirituais que não consegue fechar e dá problema na tua vida. Já viu aqueles negócios que a gente tinha de bruxa, de voar com a vassoura? Aquilo é mentira ou é verdade? É verdade. Poder de levitar, é mentira ou é verdade? É verdade. E são códigos do mundo espiritual que faz um ser humano fazer coisas no mundo espiritual extraordinárias. Só que isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E eu vou te explicar uma coisa que você nunca ouviu em outro lugar e vai ouvir aqui. Moisés, quando chega lá no Egito, ele dá uma ordem ao rio. E Yosef, ele tinha um apelido lá, porque ele representava uma entidade para os egípcios. Qual é a entidade? Lembra daquele bezerro, daquele touro que tinha no Egito? Porque era forte. Então José era chamado daquele touro. Quando Moisés chega diante do rio, fala: levanta, touro. Os ossos dele vêm e ele leva. A mesma coisa acontece quando o profeta faz o machado flutuar. Já viram isso? O machado está no rio e o profeta faz o machado flutuar, pelo poder cabalístico. Existem esses poderes? Existe. É real? É real. Tem que saber usar? Tem que saber. Não pode mexer de qualquer maneira nesses poderes. Por quê? Tinha um camarada chamado Corá. Quem é Corá? Coré. Nós chamamos ele de Coré. Ele viu, porque ele era da tribo levítica, ele viu Moisés falando: levanta, touro. E depois os filhos de Israel estavam libertos, libertos assim, no deserto, e Moisés sobe ao monte para falar com Deus. Arão fica cuidando do povo. Coré, Datã e Abirão começa a encher a cabeça do povo, que chegam para Arão e falam: e agora, vamos ficar sem Deus? Porque Moisés subiu e nós não temos um Deus. E qual que é o Deus que eles estavam acostumados a cultuar? Aquela entidade do bezerro de ouro. Então Coré, Datã e Abirão impregnaram a cabeça de Arão e falaram: nós precisamos fazer um Deus. E a fisionomia do Deus que eles tinham era touro, porque Yosef era usado como aquele touro, como aquele bezerro. Tinha esse bezerro mesmo mitológico lá no Egito, que era forte. Nosso Deus é forte, então ele é semelhante a esse bezerro. Pegaram o ouro de todas as pessoas, oferta,
para construir um bezerro de ouro. Tudo bem? Quando foi construir, nós achamos que foi por obra de artifícios, derretido ouro. Porém, ele falou assim: eu sei como Moisés fez. Eu sei usar o poder da Gemata para a gente construir. Levanta touro, surgiu um bezerro de ouro. Então o que a gente aprende com isso? Tanto o poder pode ser usado por bem, pode ser usado por... A palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela pode ser usada para te libertar, como alguns usam para escravizar pessoas. As ferramentas que Deus dá, ela pode ser bom ou pode ser mal. Tudo bem? Da sua boca pode sair bênção ou... A faca é uma ferramenta boa, mas ela pode ser usada por mal. O celular, a internet, ela é boa ou é ruim? Ah, ela é ruim. Depende. Não, é isso. Não existe nada ruim ou bom. Não existe. O que existe? Como que você está usando aquilo? Porque a maldade e a bondade está dentro da gente. Quem vai florescer? Quem você alimenta. Tudo bem? Então esse Cora, ele falou: levanta touro, e surgiu um bezerro de ouro. Ele era um levita. E ele peca na idolatria. Não só na idolatria, como na inveja, murmuração, rebelião e vários pecados ele comete. No entanto, que Deus abriu a terra e engoliu todo mundo. Depois nós vamos estudar essa parte que é mais para frente. Mas só para você entender os poderes. Aí o que eu aprendo com isso? Isso só foi um detalhe. Agora vamos chegar no final da porção. Por que tem que pegar os ossos de Moisés e levar na frente do povo? De José, perdão, obrigado. Por que eu pego os ossos de José e coloco na frente do povo de Israel? José, Yosef. Por que eu pego os ossos? Osso é um negócio bem seco, sequíssimo. O osso já não tem vida, né? Sem vida. Mas o que me revela esses ossos? A história. O que mais? Legado. Tudo bem? E Deus quer nos ensinar algo aqui. Tudo que você passou no seu passado, isso daqui representa o passado. Porque nós estamos 400 anos agora à frente, com Moisés. Estão conseguindo compreender? Não faz cara de confusão não. Arruma a sobrancelha. Assim. No período de Moisés, José é o passado. 400 anos atrás. Tranquilo até aí, gente? Quem não está entendendo, levanta a mão. Não está entendendo. Presta atenção no que eu estou falando, ó. Yosef representa o passado, o governo, o alimento, a provisão, tudo que ele enfrentou, todo o histórico dele, representa isso. O passado foi enterrado. Mas por que ele tem que vir à frente desse novo período? Essa nova caminhada? O teu passado, ele traz para você uma ferramenta, que são as experiências que você viveu. Tudo bem? Tudo bem? O seu passado, tudo que você viveu, João, ministerial, no mundão, te trouxe experiência. Doeu, às vezes sim, esse cara sofreu dores. Muitas traições, açoites, foi acusado do que não fez, mas se transformou no governador. Então o meu passado me traz bagagem, experiência, e essa experiência que eu vou usar nesse novo caminho. O meu passado me traz experiência, para que agora experiente eu não erre nesse novo caminho. Por isso que os ossos de José tem que vir à frente. Então eu tenho que trazer meu passado à tona? Não. Você aprendeu muitas coisas com o que você viveu. Sim ou não? Vai errar de novo? Vai cometer os mesmos erros? Você não vai esquecer nunca do seu passado. Tem gente que fala: esqueci o que eu fazia. Mentira! Isso traz força. Mentira! Você esqueceu que você usava droga? No passado me deixa em pé.
Ah, deu um branco. A bênção de Manaim, isso é só na outra igreja. Que isso é mentira, irmão. Deus não te faz esquecer do que não é isso. Se você esquecer, você cai. Aí os caras da igreja querem inventar umas coisas, Vasco. Que se eu pudesse, eu dava um soco na boca deles. É que eu sou crente. Eu sou um crente violento. Mas me dá um... Falei, mas ninguém está vendo isso que o cara está fazendo? Vem aqui na frente. Você fuma? Fumo. Quantos anos? 35 anos. Tá bom, você vai receber agora a bênção de Manaim. Deus te faz esquecer do seu passado. Qual é o começo? Você fuma? Aí a mulher errou, né, querido? Fumo. Senhor, apaga da memória dela, que ela fumava há 35 anos, tá? Apaga da memória dela, traz sobre ela a bênção de Manaim. A senhora fuma? Não, nunca fumei. A senhora nunca fumou? Não, nunca fumei. Era 35 anos atrás. No vídeo ela erra, de novo. Deus não te apaga a sua memória. Isso é amnésia, não é unção. Tudo bem? Por quê? Tudo que você viveu te traz experiência, para que você não repita os mesmos erros, para que você não cometa as mesmas falhas, para que você aperfeiçoe o teu jeito de adorar ao Senhor, para que você, sabe, a cada dia evolua. Você tem que ter experiência com Deus, experiência de vida. Irmão, não me alegro em nada do que eu vivi lá no mundo, mas eu tenho propriedade para falar quem está lá. Porque tudo que não presta eu já vivi. Então eu sei falar para os meus filhos que aquele caminho não presta. Eu já estive lá. Eu sei falar para as pessoas que entrarem na igreja que o caminho não presta, que eu já fiz. Tudo bem? Experiência. A experiência te leva ao quê? A perfeição. Então, os ossos de José representam todo o histórico, o legado, a missão que tem que ir à frente. A missão tem que ir na frente, o legado tem que ir à frente. Qual que é o legado de Yosef? Por que ele vai na frente? Porque ele representa Yeshua. Toda experiência que você tem com Deus através da sua prática da palavra, dos seus erros, tem que ir na frente da sua caminhada. É o legado, é a missão. Qual que é a missão? Minha missão é que meu alvo é Cristo. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Paulo fala, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e sigo para o alvo. Porém, olha o que ele usa. Toda a Torá que eu tinha, eu uso como adubo. Ele não usa a palavra adubo, ele usa esterco. Só que esterco para o novo plantio é o quê? Adubo. Toda a instrução que eu tenho, eu uso como esterco. Os outros falam, tá vendo? Ele jogou como lixo, que é uma, desculpa a palavra, o termo, merda. Esterco é merda de animal. É o cocôzinho do animal. Não é? Mas ninguém sabe o que o esterco faz na terra. Para o novo plantio ele é adubo. Então esse novo caminho só vai crescer com tudo que eu tenho aqui. Eu não fico preso ao velho homem que eu era. É isso que ele está falando. A velha criatura que você era, não fica preso nela. Ela ficou lá atrás, você tem agora bagagem. Eu não quero mais ser doida. Ser doida é ruim. Não quero mais ser drogado. Não quero mais ser o perica. Não quero ser mais o, olha, suco na boca. Você é fora? Então, mas eu sou do jiu-jitsu. Se jogar na baiana no chão já era, tio. Fala aí, Léo. Só não posso deixar a unha dele me pegar, né? Você viu lá que ele foi treinar a unha desse tamanho. Tudo bem? Eu não sou mais a velha criatura. Eu não quero, eu repudio isso. Mas aquilo ali me serve para que nesse novo caminho eu não cometa os mesmos erros. Paulo ele explicou exatamente isso daqui, só que com outras palavras. Só que quando você lê um termo exulado, esqueça das coisas que ficou para trás. Ele teve amnésia. Não. Qual que era o espinho na carne dele? Todo homem pastor que tem problema sexual vai falar que era mulher. Porque você sempre compara as dificuldades dos outros com aquilo que você tem. Você olha a Bíblia pelo prisma das dificuldades que você tem e não pelo que é o contexto certo. Tudo na nossa vida assim, a gente compara pelo nosso prisma.
das nossas dificuldades, da nossa vivência, das nossas experiências, mas às vezes aquilo que você compara não é aquilo. Tem nada a ver. Você está comparando pelo seu prisma, a sua forma de olhar, mas não é aquilo. Então, qual era o espinho de carne que esbofeteava a carne dele? Era a mulher? Não. Paulo foi casado? Foi. A Bíblia revela isso entre linhas, tem que estudar. Porque ele era promotor do Sinédrio, não entrava no Sinédrio se não fosse casado. Só que ele dá orientação para casados, só pode orientar casado quem foi. Ele dá orientação para solteiros, e ele dá orientação para quem não tem mulher. O que aparece na orientação de Coríntios 7 são 3 tipos de relacionamento: o solteiro, o casado e aquele que vive como ele. Por quê? Certamente a mulher dele não aguentou o ministério dele, principalmente depois que ele encontrou com Yeshua. Tudo bem? Qual que era o espinho dele na carne? Mulher? Não, porque ele viveu sem. Ele não tinha problema com mulher. Ele também do Estevão, ele estava presente. Acusação. Martelava na cabeça dele que ele estava presente na morte de Estevão e não fez nada. Aquilo matava ele. O bem que eu queria fazer, não fiz. O mal que eu não queria, isso que eu fiz. Ele fala nas entrelinhas. Ele estava na morte, no apedrejamento de Estevão. Ele estava lá. E quando ele se converte, vem um espinho na carne para esbofetear ele. Esse espinho na carne foi mandado por quem? Pelo Eterno. Porque você vê o legado dele, ele começa a ficar soberbo. Quando ele começa a ficar soberbo, Deus ordena um espírito para vir com o espinho na carne e esbofetear ele. Sabe qual que é o espinho que vem de Satanás, o acusador? É só você fazer a analogia das escrituras do que você já aprendeu. O que vem na sua mente quando você erra? Acusação. Você não é tão bom assim. Você não é tão bom assim. Você tem as suas falhas, você tem o seu pecado. Olha aí. Veja que às vezes você falou tanto de uma pessoa que cometeu o mesmo erro que ela. Já percebeu? Por causa da soberba. Deus não quer você soberbo. Pode perceber. Começa a falar de uma pessoa, do erro dela. Se você fizer isso, primeiro você está cometendo lachonará, língua má. Você começa a falar do erro da pessoa. Que fulano, aí ó, que vacilo, aí esse crente fazendo isso. Você vai cometer aquela falha. Escuta o que eu estou falando. De tanto você criticar, você vai cometer o mesmo deslize. Porque você não sabe a dificuldade que o seu irmãozinho enfrenta para criticar o pecado dele. Ele não está no mesmo nível que você espiritual. Ajuda o teu irmão. Ajuda ele a se levantar. Estende a mão. Cobre a nudez do teu irmão. Tudo bem? Cobre a nudez. Não precisa expor o pecado dos outros. Pessoa falou com você, vai até ela. A Bíblia orienta. O próprio Messias falou, ela errou, vai até ela, conversa. Se ela aceitou, ganhou um irmão. Mas a gente prefere perder. Porque o irmão comentou, você viu? Olha lá, tá vacilando, tá? Vai lá, fala com a pessoa. Se ele se arrepender, glória a Deus. O objetivo não é perder ninguém. O objetivo é corrigir os nossos desvios de conduta, de caráter. E a palavra é poderosa para isso. Tudo bem? Vamos evoluir. Olha que legal. Hoje aprendemos tanta coisa. Quando você aponta, já ouviu falar da mesma medida que medires? Os outros gostam de fazer isso, né? Se aponta um e 3 te apontam. Pai, o filho explicar. Isso é coisa da outra doutrina. Mas é da mesma medida. Da mesma medida que medir será medido. Ou seja, está falando do outro, vai acontecer com você. Pode escrever. Leia as cartas de Paulo, está ficando soberbo. Porque eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, está falando dele mesmo. Escutou palavras inefáveis que aos homens não cabe nem ser falar. Coríntios, eu tenho tratado vocês com leite, nem com alimento sólido eu posso tratar, que vocês são tudo carnal. Ele está ficando soberbo. Mas peraí. Sei. Aí pega um espinho na carne e põe nele. Aí depois ele começa assim, Deus enviou um espinho na carne para me bofetear, e pronto. Para colocar no lugar, fala, todos nós somos seres humanos, irmão. Se você está mais evoluído, para. Aquele que come, não julga o que não come. E o que não come, não condena o que come. Porque ambos fazem pela fé. Um está num nível, outro está em outro. Tem gente que come carne de porco aqui? Tem. Do meu prédio? Tem. O Eliseu lá é o acusador.
Ele é o acusador. Ele falou, meu, seu filho está de parabéns, o Efraim. Eu falei, por quê? Ele falou, meu, eu fiz aqui lanchinho, não sabia, né, da fé de vocês. E eu fiz aqui hot dogs e tal. E o Efraim chegou aqui, falou, Eliseu, essa salsicha ela é de frango ou é normal? Eu falei, é normal, Efraim. Faz, então não quero não, obrigado, saiu. Aí o Efraim, vem aqui. Ele chamou o Efraim, por quê? Ele falou, não, a gente não come carne de porco. O Efraim, ele falou, mas tem uns membros da sua igreja, que o pessoal mora aqui, é tudo da sua igreja, né? O acusador, falou, eles comeram um monte. Ô Vasco, cada um está no nível. Quando a pessoa entender que aquilo não é alimento, Deus não determinou como alimento, ela para. É a mesma coisa comer cachorro chinês. Não critique o chinês que você come porco, é a mesma coisa. Não é alimento. Não critique o cara que faz churrasquinho de gato, se você come bacon. É, churrasquinho de gato. E, para quem tem gato, seria legal matar os seus gatos aí para fazer um filezinho? Não. Tudo bem? Cultural. Nossa cultura é a mistura de tudo que não presta. Somos misturados com judeus? Somos ou não? Todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil na colonização? De quem somos colonizados? De Portugal. Eles falam português. Amém? Portugal. Quem são os portugueses que vieram para cá? Cabral, esses caras, na caravela, não é? Quem eram eles? Judeus, que vieram fugir da Inquisição. Encontrou os índios aqui, aí se misturaram e beleza. Mas que tipo de judeu que é esse? Judeu covarde, porque os valentes ficou lá para brigar. Por isso que o brasileiro é muito covarde. Por isso que o governo não vai mudar. Você acha que o povo vai fazer uma revolução para mudar o governo? Não vai. O povo é pacífico, o povo é covarde. Porque está na genética ser covarde. Por isso que a gente prega tanta valentia aqui, para ver se a covardia vai embora. Nós somos uma mistura de judeu, mas não da linhagem boa. Porque os judeus de linhagem dura morreram lá na Inquisição, morreram no Holocausto, não renunciaram à fé. E os judeus covardes, ó, raparam o gato. Sai fora, você não é covarde. Então nós somos uma mistura de tudo. Porém, carregamos uma genética espiritual. O nosso pai na fé, Abraão, Isaac, Jacó, que veio através de Jesus. E por isso hoje nós podemos sim mudar todo o contexto dessa história aí de fracasso, de derrota. Por isso que em Cristo somos mais. Vai e vença tudo. Aleluia. E o seu passado só sirva de experiência, para que nesse novo caminho no futuro você erre menos e alcance mais rápido o objetivo que Deus tem para a tua vida. Amém? Não seja como aquelas 4 características de pessoa: o medroso, o murmurador. Não seja. Se Deus falou, confia, se apega nisso, atravessa o mar, atravessa, marche, faça. No reino de Deus é tudo simples, nossa mente complica. Deus fala, toca no mar, a gente vai falar assim, para quê? Não, sem questionamento, toca. Vai, vou, faço. Veio a ordem de Deus, executa. Você vai ver como sua vida vai se tornar mais leve, como vai fluir melhor e as coisas vão acontecer de uma forma extraordinária, amém? Que nessa manhã o Eterno possa ter te abençoado com todo esse ensino, com toda essa palavra e instrução. Que você possa sair daqui de verdade para ser vencedor, irmão. Nós aqui descansamos no Shabat, a nossa mente, o nosso intelecto no Senhor, para renovar todo um conceito dentro de nós. No pôr do sol começa uma nova jornada. Hoje é o 7º dia. Amanhã já começa uma nova jornada. Domingo é o 1º dia da semana. E você vai ter aí 6 dias para produzir. Só que se você não parar para fazer esse ajuste, a sua produtividade vai ser igual a dessa semana. E você não vai aumentar ou evoluir. Em tudo na tua vida, em amor, em carinho, em afeto, em produção mesmo, em tudo. Então, esse é o dia de você parar, onde eu errei, o que eu fiz, tal. Alinha tudo, né? Faz aquele balanço, o que está para menos você põe de Deus, o que está para mais que não é de Deus você tira, faz o ajuste, o equilíbrio. E agora nessa nova semana, o que você errou, acerte. O que você deixou de fazer, faça.
O que você fez bem, melhore mais. O que você fez errado, tira da tua vida. E assim a gente vai evoluindo semana por semana, dia a dia. E toda semana nós temos esse privilégio de vir aqui receber uma instrução e ter uma nova jornada semanal. Receber a instrução e ter uma nova jornada semanal, para que a gente melhore a cada dia, em nome de Jesus. Não regrida nunca. Não aceite. Não aceite Satanás trabalhar aqui. Satanás, onde que Satanás trabalha? No racional ou no emocional? Emocional, que é carne. Ele não trabalha no racional. Se você pôr a sua cabeça para pensar, Satanás perde. Por isso que a palavra se discerne no campo espiritual. Jesus falou, nem só de pão virá o homem. Não é da carnalidade que sustenta a carne, é o que sustenta o espírito, o racional. Glória a Deus. Amém? Anda pela fé e nós vamos vencer tudo em nome de Jesus. Deus abençoe você aí de casa. Compartilha e vamos com tudo. Deus abençoe.